pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui, Rafaela Schiavo, do Mater Online. Vamos começar a falar sobre a história da psicologia perinatal, tá? Bom, então vamos lá. A psicologia perinatal não recebia esse nome, tá? Nós estamos vivendo um momento agora que nós chamamos essa área de psicologia perinatal. Mas por volta da década de 70, tá? Lá por volta da década de 70, 40 anos atrás, tá? No finalzinho já da década de 70, 40 anos atrás, alguns psicanalistas influenciados por François Douto, influenciados por Melanie Klein, influenciados por Winnicott, né? Começaram a estudar e voltar o seu olhar um pouco mais focado aí para essa relação mãe-bebê, né? E o que acontece durante o período da gestação. Psicanalistas, eles têm uma visão muito forte de que a história passada do sujeito influencia diretamente no comportamento do sujeito no hoje. Então, como eu sou, como eu penso, as minhas ações, elas estão baseadas, né, lá no meu passado. Então, como eu vivenciei a minha infância, quais foram os meus principais traumas, aquilo que aconteceu lá no passado, com a minha família, na minha relação familiar, que influencia no meu hoje, tá? Então, o que os psicanalistas começavam a perceber? Né, que as coisas, né, Freud mesmo teorizava sobre isso, e na clínica, então, se percebia exatamente que eu estava com um homem de 30 anos de idade, mas que o trauma dele estava lá na infância. Eu estava com uma mulher, né, também de tantos anos de idade, mas a origem daqueles sintomas estavam, né, lá no passado. Então, quem foi dissertando um pouquinho dessa relação mãe-bebê, né, foram esses psicanalistas que a gente estuda na graduação, Melanie Klein, Winnicott, tá certo? E alguns outros aí. Aí, os psicanalistas, né, ao estudar e também na sua prática, começaram a perceber que ninguém estava falando nada do período da gestação, do parto, né? Estavam focados mais na relação mãe-bebê e menos, né, nessa relação da mulher, né? Como que estava o pensamento dela, o que estava acontecendo ali como fenômenos psicológicos nesse período. E aí alguns começaram a se interessar, tá? E passaram a estudar mais a fundo o que hoje a gente chama de período perinatal, tá? Mas no início, a relação de produção, né, acadêmica, escrita, não se chamava dessa forma. Então, aqui no Brasil, para você ter noção, no finalzinho da década de 70, a primeira psicóloga que nós temos notícia, não sei se existe outra, precisa de um historiador aí para fazer uma investigação, né? Mas até onde nós sabemos, e na década de 70, a primeira psicóloga que se interessou em estudar, né, os fenômenos envolvidos na gravidez, parto puerpério, ela se chama Maria Tereza Maldonado. E ela foi, então, buscar a sua pós-graduação fazendo um mestrado nessa área. Aqui no Brasil, não tinha ninguém para orientá-la, ninguém estava pesquisando e estudando gestação, parto e pós-parto, tá? Ninguém estava olhando para isso. As pessoas estavam olhando para a relação mãe-bebê, né? E como que isso influencia na saúde mental do bebê e não da mãe. Né, do bebê, porque aquele bebê depois vai se tornar uma criança, um adolescente, um adulto, né? E como que essa relação com a mãe vai construindo a personalidade daquele sujeito, a saúde mental daquele sujeito. E aí, então, Maria Tereza Maldonado, ela sai, né, do Brasil e ela vai fazer, então, o seu mestrado fora, tá? Ela vai fazer fora. E começa, então, a entrar em contato com o que outras pessoas fora do Brasil estavam publicando a respeito desse assunto, tá? E, então, ela
publica sua dissertação no Brasil, que origina o livro chamado Psicologia da Gravidez, tá? De Maria Tereza Maldonado. Se a gente for abrir, né, o livro, vai ter Psicologia da Gravidez, Parto e Puerpério. Não aparece na capa, mas aparece aqui, tá? Não sei se aparece para vocês invertido ou se aparece correto aí para vocês. Eu espero que apareça correto. Para mim, aqui do jeito que eu olho, aparece invertido. Tá bom? Então, esse aqui é a dissertação da Maria Tereza Maldonado. Eu super recomendo, indico essa leitura. Ela é a primeira, tá? Depois disso veio muitas. A gente já tem conhecimento que já não bate, inclusive, mais com os conhecimentos que foram produzidos lá na década de 40, né? Muita coisa mudou. É uma mulher diferente. Ela não é mais a mesma mulher de 40 anos atrás, né? Então, são coisas diferentes aí, inclusive que eu mesma fiz pesquisa, descobri, por exemplo, a gente tinha um mito, uma história, porque vem desses livros clássicos, né? Que as mulheres, elas sentem mais ansiedade quando estão na primeira gravidez, né? Que a ansiedade maior é na primeira gravidez. E isso ficou meio que um mito, assim. Você encontra psicólogo perinatal ainda falando isso, porque eles não atualizaram, né, o conhecimento. Por isso da importância da gente estar sempre atualizando o conhecimento, tá, gente? As pessoas mudam. Talvez há 40 anos atrás isso fosse verdade. Hoje já não é mais verdade. Eu tenho um artigo publicado numa revista, Qualizar, tá? Uma revista super importante aqui no Brasil, a Trends. E o que eu descobri? Que, na realidade, a ansiedade, ela é muito maior em mulheres que já são mães de mais de um filho, tá? As primigestas, né, as mulheres grávidas pela primeira vez, são chamadas de primigestas. As primigestas, elas apresentam ansiedade, mas as multigestas, as mulheres que já têm pelo menos um filho nascido, aumenta muito. É o grupo de maior risco para apresentar ansiedade. Por isso, da importância da gente não ficar preso a conteúdos, né, às vezes assim, já, né, ultrapassados e tal. Importante a gente, como psicólogo, tá sempre buscando, como vocês estão fazendo, participar de lives, eventos, palestras, cursos que vão nos atualizando, tá bom? Às vezes, quando eu faço uma enquete lá no Telegram, eu faço essa pergunta e as pessoas continuam dizendo, é a gestante de primeira gestação, porque às vezes leram nos livros, mas a ciência atual já mostrou o contrário, tá? Então, a ciência atual já mostra que as multigestas, elas são um grupo de maior risco para ansiedade quando comparada às primigestas, tá bom? Então, continuem aí seguindo sempre, lendo sempre, para que a gente não fique preso a algumas ideias que foram colocadas lá no passado. Por exemplo, a gente tinha um outro livro, não esse aqui, né? Que dizia que a mulher, quando ela sente enjoo, ela está grávida, e ela sente enjoo e vomita, quer dizer que ela está rejeitando o bebê, tá? Então, isso foi dito lá atrás pela psicanálise, as primeiras pessoas a estudar a psicologia da gravidez, tá? E nesse primórdio que as pessoas estavam começando a tentar interpretar os comportamentos que ocorriam na gravidez, saiu uma dessa, né? Tipo, olha, a mulher que vomita durante a gestação é porque ela está rejeitando o bebê. E, infelizmente, esse conhecimento ficou para alguns psicólogos que usam isso até hoje. Eu já ouvi cliente vindo falar isso para mim. A minha psicóloga falou, porque eu tô vomitando, eu tô rejeitando o meu bebê. Tá? Então, infelizmente, algumas pessoas pararam no tempo, leram aquilo produzido lá na década de 70, na década de 80 e ficaram presos àquilo, né? Como esqueceram que são psicólogos e que aprenderam na faculdade que o homem está em constante movimento, transformação. O homem muda o mundo ao mesmo tempo em que é transformado por esse mundo. Portanto, né, a gente precisa seguir esse homem em transformação, o homem em movimento. Lembram desse livro, né? O homem em movimento. Nós estamos em movimento, então precisamos sempre nos atualizar. Daqui 30 anos, a mulher de hoje não vai ser mais a mulher de 30 anos, tá? A mulher pós-pandemia, a menina que nasceu agora na pandemia, daqui 30 anos, quando ela for mãe, muitas coisas já vão ter mudado, tá certo? Então, muitas coisas. Então, hoje as interpretações já são outras, por exemplo,
Para quando uma mulher, né, ela tem ânsia, ela vomita nesse período. Muitas vezes ela tá querendo expulsar o mal para poder ficar com o bom, né? Então, uma interpretação única, né, e generalizada para todas é muito arriscado, né? A gente tem que conhecer a história de cada uma, de cada pessoa. Tá bom, gente? Então, eu acho que isso é importante deixar claro aqui para vocês, né? Então, vamos lá. Então, nós tivemos aqui no Brasil a Maria Tereza Maldonado, que publica esse livro para nós, né? E nós começamos, então, a poder ter algum tipo de material, tá? Algum tipo de material para começar os estudos nessa área, para olhar para os fenômenos da gravidez, do parto e do pós-parto, que até então ninguém olhava. E foram surgindo também, ao mesmo tempo, no final da década de 70, outros teóricos não brasileiros, tá? Não do Brasil. A Argentina produzia muito conteúdo, né? França também. Então, começaram surgindo outros teóricos, tá? Estudando essa área da psicologia da gravidez, parto e pós-parto. E nós fomos comprando esses livros, que eles foram sendo traduzidos para o português, e assim facilitou para que a gente pudesse comprar esses livros, ler esses livros e começar a entender mais sobre isso. Então, aí nós temos, por exemplo, esse livro aqui, ó, da Mary Langer, chamado Maternidade e Sexo, tá? É um livro muito bacana de se ler, tá? Muitas informações super interessantes aqui, e que se tratam, então, da mulher, de menstruação, da imagem da mãe má, né, do climatério, e vai ter partes aqui bem próprias para falar sobre gravidez, parto e pós-parto, tá? Amamentação. Então, é um livro, assim, que eu diria assim, para a época era um dos mais completos, tá? Um dos mais completos, porque pegava menstruação, menarca, gravidez, parto puerpério, problemas psicológicos da amamentação, tá? Então, vale a pena. Provavelmente, hoje, você só consiga encontrar ele num sebo. Mas esse livro também, ele foi ajudando os psicólogos aqui, Mary Langer, tá? O autor. Então, esse livro foi nos ajudando a entender cada vez mais, né? Esses fenômenos que vão ocorrendo nesse período que a gente vai chamar de perinatal. Além desse livro, né? Nós tivemos também esse outro aqui, ó. Olha a carinha dele de velhinho. Velhinho, tadinho, da Raquel Soifer, Psicologia da Gravidez, Parto e Puerpério, tá? Então, outro clássico muito importante, também você só vai encontrar em sebo, mas são clássicos, e clássicos são clássicos. Quando você lê, só tome o cuidado para lembrar que isso aqui está falando da mulher grávida, da mulher no pós-parto, de 40 anos atrás, 35 anos atrás, tá bom? Só tome cuidado com isso. Às vezes as pessoas dão muito valor a livros, e livros são valiosos mesmo, mas dão valor no sentido de serem imutáveis, né? Olha, a pessoa falou aquilo, o homem é aquilo e o homem não muda. E aí a gente meio que se esquece que é psicólogo, né? Esquece que o homem transforma, que a sociedade transforma e que a gente precisa seguir esses avanços, tá? Então, leiam com sabedoria, muito conteúdo aqui, é super atual, você usa até hoje, tá? Mas muita coisa também, como por exemplo, que eu falei para vocês, né, de que a primigesta, né, é a que mais sente ansiedade, essas coisas a ciência já mudou, entre outras coisas. Freud, na época dele, falava também que a mulher se sentiria plena e feliz quando ela estava grávida. Isso é Freud que diz, né, eu vivo usando esse termo, mas é Freud que fala, né, que a mulher, ela só se sentiria realizada quando ela engravidasse, e se sentiria ainda mais completa se o bebê que ela esperasse, que ela espera, fosse um menino, porque era o momento que ela teria o falo tão desejado lá na infância, percebe? E claro que o Freud se enganou, mas era o que ele podia fazer para a época, ele pelo menos tentou, ninguém estava falando nada, ele foi lá e falou, tá certo? E claro que hoje a gente sabe que não, um monte de mulher não quer ter mãe, seus próprios filhos da barriga, ela quer ter outros filhos, ela quer ter um mestrado, ela quer ter um doutorado, ela quer ter um emprego, ela quer ter uma vida livre, sei lá, cada uma quer uma coisa da vida, não é mesmo? E se sente muito plena e feliz e realizada
com essas outras coisas, com essas outras ações que não só a maternidade, né? E mais, isso que o Freud fala, que as mulheres elas desejavam um bebê do sexo masculino, porque assim a felicidade dela seria completa, porque ela carregaria ali o pênis tão desejado, isso era para a época dele, né? As mulheres daquela época o homem tinha um status social diferente, você engravidar de um homem gerava um status social. Recentemente, eu fiz uma pesquisa, há mais de 10 anos atrás, tá? Isso foi em 2005, abafo o caso. Eu fiz uma pesquisa no ano de 2005 sobre o sexo do bebê, né? Como que as mulheres se sentiam em relação a isso. A maioria delas desejava o sexo feminino, que eu perguntava para elas, né? O que elas preferiam antes delas descobrirem o sexo do bebê. Mais de 80% preferia o sexo feminino. Tá? Então, e fui vendo outras pesquisas também, e essas outras pesquisas também que faziam essa pergunta também tinham, em sua maioria, elas preferindo o sexo feminino. Quer dizer, olha o quanto mudou, né? Quanto mudou. Hoje, né? Hoje não, né? Há mais de 10 anos atrás, em 2005, precisava até fazer uma pesquisa de novo agora sobre isso. Mas em 2005, a maioria das mulheres entrevistadas, não só por mim, como por outros pesquisadores que na época eu li, preferiam já o sexo feminino. Percebe como as coisas vão transformando, gente, né? Então, elas vão transformando e a gente precisa ir acompanhando essas transformações, certo? Então, muito interessante a leitura desse livro também. E uma francesa maravilhosa, a Miriam Seger, que ela tem um livro, inclusive, da causa dos bebês, ela tem um projeto muito lindo, né, na França, em que ela coloca a fala, né, no choro do bebê, nas expressões do bebê, ela dá voz aos bebês, né? É muito interessante o trabalho dela, mas nesse livro aqui ela não fala dos bebês, não. Ela fala da gravidez, parto e pós-parto mesmo. Chama 9 meses na vida de uma mulher, né? Então ela faz aqui toda uma dissertação maravilhosa. Esse livro aqui é o que eu mais amei ler. Aliás, foi esse livro aqui que me transformou numa psicóloga que se preocupa com a saúde mental materna, tá? Foi a partir da leitura desse livro. Antes, isso não fazia parte do meu dia a dia. Depois de ler esse livro, as coisas mudaram bastante na minha vida. Algo em mim transformou. Eu percebi que era uma área que os psicólogos precisavam atender, porque eu entendi. E é uma coisa bem particular minha, tá? Eu entendo dessa forma. Outros psicólogos vão entender de outras formas, mas eu entendo dessa forma, tá? Que a parte principal é esse momento de gestação, parto, pós-parto. Porque se a gente atua nesse momento, a gente está evitando uma série de conflitos e consequências ao longo da vida do sujeito. Então, quando a gente faz a intervenção no início da vida, quando essa criança ainda nem nasceu, a gente consegue prevenir uma série de problemas psicológicos, saúde mental dos sujeitos ao longo da sua vida. Então, eu tenho isso comigo desde a graduação, quando eu me debruçava mesmo e estudava mesmo esses autores, né? A Miriam Seger, 9 meses na vida da mulher, tá? Para quem está perguntando aí o nome do autor e do livro. Então, eu acredito muito forte que não importa onde o psicólogo vai trabalhar, ele não precisa trabalhar com a psicologia perinatal, ele não precisa, mas ele precisa desse conhecimento, tá? Ele realmente precisa do conhecimento da psicologia perinatal. Isso faz toda a diferença na sua profissão, tá? Principalmente se ele trabalha na clínica, né? Principalmente, isso faz total diferença na sua atuação, na sua intervenção, na sua compreensão do caso. Então, eu sou suspeita para falar, claro, sou mesmo, mas eu realmente tenho essa convicção, né? Que todo psicólogo, assim, quando a gente vai fazer psicologia do desenvolvimento, né? Quando a gente vai estudar, os professores falam pra gente, né? Olha, essa é uma das disciplinas mais importantes, porque você vai ter que lidar com o homem em todas essas fases. Ou você vai trabalhar com bebê, ou você vai trabalhar com uma criança, ou você vai trabalhar com adolescente, você vai trabalhar com adulto, você vai trabalhar com idoso. Então, psicologia do desenvolvimento é a base para todas as outras. Se você não entender de psicologia do desenvolvimento, você não vai conseguir entender de nenhuma outra, né? E então eu penso a mesma coisa a respeito da psicologia perinatal, a importância dela, né? O conhecimento dessa área é muito importante para a nossa atuação. E depois, né,
dessas introduções, né, de leituras que eu fui passando aqui para vocês, de 40 anos atrás, que foram os primeiros livros que nós tivemos, percebeu que nenhum chamava psicologia perinatal, todos eles chamavam psicologia da gravidez, parto puerpério e psicologia da maternidade. Perceberam? Então, eram esses nomes que recebiam essa área, tá? Não se chamava psicologia perinatal. Então, a psicologia perinatal não existia há 40 anos atrás. O que existia era a psicologia da maternidade, psicologia da gravidez, parto e pós-parto. Eram esses os nomes dados. Então, os profissionais que estavam estudando, como vocês puderam perceber aqui também, eram psicanalistas, tá? Então, os primeiros psicólogos que se debruçaram a estudar, a tentar entender esses fenômenos envolvidos, né, na gestação, parto e pós-parto, na transição para a maternidade, foram os psicanalistas, justamente porque isso nasce lá da psicanálise, com Melanie Klein, Winnicott, Bion, né, que estavam dissertando aí a respeito dessas relações mãe-bebê, tá certo? Só que o tempo foi passando, as coisas foram mudando. Na década de 80, gente, nós temos uma psicóloga brasileira também, né, que começou a estudar essa área também, né, com um enfoque, um olhar também da atuação desse profissional no hospital, inclusive, tá? E o nome dela é professora Fátima Bortoletti. Fátima Bortoletti, ela é autora desse livro aqui que vocês estão vendo, né? Recomendo muito que vocês comprem esse livro também. Ele é quase que uma bíblia, né? Então, ele é maravilhoso. Tem vários autores aqui, tá? Mas a Fátima é a organizadora desse livro, que é clássico, né? Nós precisamos ter na nossa biblioteca, né? Para quem vai trabalhar com essa área, precisa ter na biblioteca esse livro aqui, né? E ela faz uma proposta, porque como até então não tinha um nome, ninguém estava assim dando um nome, né? Psicologia da gravidez, né? Era assim que se chamava os livros, né? Mas ninguém estava propondo um nome. Ela propôs. Então, passa a se chamar psicologia obstétrica, tá? Então, a gente começa a chamar essa área de psicologia obstétrica. E Fátima Bortoletti, aqui no Brasil, é responsável pelos primeiros cursos. Então, ela começa a oferecer os primeiros cursos aqui no Brasil. O nome do livro é Psicologia na Prática Obstétrica, abordagem interdisciplinar. Psicologia na Prática Obstétrica, abordagem interdisciplinar, tá? E aí, então, ela começa a oferecer os primeiros cursos aqui no Brasil, formando os primeiros psicólogos obstétricos, tá? Nós temos muitos psicólogos hoje que não se denominam como psicólogo perinatal, se denominam como psicólogos obstétricos. Nós temos muitos eventos no Brasil que não é chamado evento de psicologia perinatal, é chamado de psicologia obstétrica, tá bom? Só para vocês terem essa noção, tá? Então, assim, a gente passou por, né, vários nomes: psicologia da gravidez, parto puerpério, psicologia da gravidez, psicologia da maternidade, e ficou meio que firmado o termo psicologia obstétrica, tá? Então, a gente começou esse movimento, os psicólogos no hospital, né, que trabalhavam na maternidade, né, se denominando, e até hoje, né, chamando essa área de psicologia obstétrica. Tá bom? Então, esse é um outro nome muito utilizado por quem trabalha nessa área, tá? Cunhado, então, pela Fátima Bortoletti. Então, pessoal, a psicologia, né, ela foi se desenvolvendo e ainda recebendo esse nome. Até que por volta do ano de 2007, né, a gente tinha alguns profissionais também chamando de psicologia do ciclo gravídico puerperal, tá? Então, começou a utilizar muito esse nome para alguns cursos que eram ministrados aí, né? Curso do ciclo gravídico puerperal, tá? Então, era um outro nome recebido. Então, vocês perceberam que a gente sempre teve vários nomes aí para falar sobre a psicologia perinatal, mas nunca se usava o nome psicologia perinatal.
Era sempre psicologia da gravidez, parto puerpério, né? E por aí vai, psicologia obstétrica, ciclo gravídico puerperal, né? E livros que iam surgindo aí, né? Informações, teses, mestrados, que as pessoas começaram aí realizando nessa área. Mas assim, muito voltado para a psicologia do desenvolvimento humano, tá? Então, assim, nós tínhamos poucos cursos de mestrado e doutorado no Brasil, e desses poucos, né, em psicologia, nós tínhamos poucos também em psicologia do desenvolvimento. E ainda temos, hoje não são muitos os mestrados em psicologia do desenvolvimento, não, tá? Ainda são poucos. Mas quem trabalhava aí com mestrado em psicologia do desenvolvimento podia sempre escolher alguma coisa relacionada aí à mãe-bebê. Porque geralmente quem estuda psicologia do desenvolvimento, vamos dizer assim, que 65% dos pesquisadores, eles vão estudar esse período da primeira infância, né? E depois um outro bom tanto estudando a infância em si, né? Até a terceira infância. E aí sobra uma pequena parcela estudando a adolescência, a vida adulta, né? E idoso, tá? A maioria dos psicólogos ainda que estudam psicologia do desenvolvimento, eles se interessam lá pelo começo da vida, né? Ela tá falando sobre os bebês, desenvolvimento de crianças e tudo mais. Então, muitas pesquisas começaram a surgir da psicologia do desenvolvimento para investigar essa relação da gestação, essa relação do pós-parto. Começaram a estudar bastante depressão pós-parto e a influência disso, né, na relação. Apego, né? Então, essas coisas começaram a ser estudadas, mas ninguém chamava isso nem de psicologia perinatal, nem de psicologia obstétrica, nem de psicologia da maternidade, nem de psicologia da gravidez. Chamava apenas psicologia do desenvolvimento, tá? E aí a gente tem vários teóricos maravilhosos que foram surgindo aí também pra gente, né? Vou citar aqui alguns nomes, né, de profissionais que não são psicólogos perinatais, que não são psicólogos obstétricos, mas que contribuíram muito, né, com muito conhecimento científico, para que a gente pudesse começar a construir essa área da psicologia perinatal. Então, nós temos a professora Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues, que é da abordagem comportamental, professora na Unesp de Bauru, né? E ela, há muitas décadas, vem produzindo muito conhecimento aí sobre essa área. Ela trabalhou bastante com maternidade na adolescência, trabalhou bastante com saúde mental materna, desenvolvimento do bebê prematuro, do bebê com alguma má formação. Então, ela sempre contribuiu muito para essa área. Nós temos a professora Beatriz Linhares, da USP de Ribeirão, que também sempre muito preocupada com essas questões, produziu também muitas informações a respeito aí do bebê, né? Depressão, entre outras coisas envolvidas. E um nome da pessoa que eu, assim, mais admiro. Dentre todos os pesquisadores no Brasil, o que eu mais admiro, o que eu mais recomendo, o que eu mais pago pau, chama César Augusto Piccinini. Ele é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Então, se você quer ler material de extrema qualidade nessa área, sem receber nome de psicologia obstétrica, sem receber nome de psicologia perinatal, sabe? Mas conteúdo de muita qualidade. Eu não escrevo um artigo científico que eu não publique esse homem, tá? E desde quando eu descobri essa área, lá em 2002, eu já lia material dele. O meu primeiro artigo científico, minha primeira pesquisa em 2005, ele já tinha muita coisa publicada nessa área. E até hoje, sabe? Eu nunca mais parei de produzir e eu nunca publiquei nada sem citar algo que esse homem produziu. E ele não se denomina psicólogo perinatal, mas ele é o maior psicólogo perinatal que eu conheço aqui no Brasil. Então, o nome dele é César Augusto Piccinini. Então, se você quiser ler material de qualidade, com muito conteúdo, você procura por ele, tá bom? Tem muita coisa muito boa. Eu me inspiro muito, né, assim, nele.
tá? Mas não é, ele é psicólogo do desenvolvimento, percebe? Então isso é importante, porque às vezes a gente fica perdido, falando assim, Rafael, eu não encontro material de psicologia perinatal, eu procuro e não encontro. Onde que... É que você está focado na ideia de que você vai encontrar material escrito psicologia perinatal. Percebeu toda essa história da psicologia perinatal? Percebeu que ela recebeu vários nomes? Psicologia da gravidez, psicologia obstétrica, psicologia do ciclo gravídico puerperal. Principalmente os pesquisadores do desenvolvimento humano, como esses grandes nomes que eu acabei de falar aqui para você. Tá? Então, essas são as literaturas. E essas literaturas, elas foram permitindo, então, que a gente pudesse ir construindo hoje um conhecimento que se popularizou. Não é que o nome correto é psicologia perinatal. Ele se popularizou. Ele foi proposto pela professora Vera Iaconelli por volta de 2002, pode ter sido em 2006, 2007 ou 2008, então fica, né, nesse entorno aí. E ela tem um curso, né, na época, ela oferece um curso na época chamado Formação em Psicologia Perinatal, e com isso forma os primeiros psicólogos perinatais no Brasil, tá? Era um curso de 65 horas, presencial, focado só dentro de uma cidade. Psicólogos de todo o Brasil interessados nessa área, então, se deslocavam da sua cidade, do seu estado, para fazer esse curso, e começa a surgir os primeiros psicólogos que começaram a se denominar como psicólogo perinatal, já que no certificado, inclusive, a gente recebia, né, formação em psicologia perinatal. E esse nome parece que soou bem, né? Sou melhor que psicologia da gravidez, parto puerpério, sou melhor que ciclo gravídico puerperal, né? Sou melhor do que psicologia da maternidade, porque a gente estava trabalhando com questões da paternidade também, não era só da maternidade, né? Então, ficou um nome neutro, perinatalidade, porque o homem também vai passar, né, pelos fenômenos aí da perinatalidade. O que é perinatal? Em torno do nascimento. Natal, nascimento, peri ao entorno. Perinatal em torno do nascimento, tá? Então, esse nome se popularizou. A maioria das pessoas que se interessam por essa área acabam descobrindo esse nome e às vezes acreditam que é só esse nome que existe, não é? Como eu acabei de contar a história para vocês, até chegar lá em 2007, isso, né? Levou um bom tempo, foi passando por vários nomes e que inclusive são utilizados até hoje. Não é nada de errado se você vê algum curso, algum livro, algum evento com esses nomes. Ciclo gravídico puerperal, obstétrico, gravidez, parto puerpério, não há nada de errado se você ver, tá bom? Não existe nome único e fixo. São todos nomes que são dados aí para a mesma coisa, só que se popularizou mais, tá certo? E ainda mais que eu gostei desse nome e acabei usando ele também, porque fora do Brasil, os países começaram a utilizar ele também. A Argentina usa esse nome, psicologia perinatal, a Espanha usa esse nome, psicologia perinatal, tá? Então, assim, como outros países passaram a adotar esse termo também, aqui a gente também está utilizando esse termo, tá? Mas não há nada de errado utilizar outra nomenclatura para falar sobre essa área, tá certo? E ela está em completa expansão. Em 2018, ou seja, só 2 anos atrás, né? Nasce o Mater Online, e o Mater Online, ele nasce com uma missão, que a missão é divulgar essa área para profissionais da saúde, em especial ao psicólogo, né? Porque o que eu já tinha percebido em todos esses anos, né? Eu comecei a estudar essa área em 2002. Então, em todos esses anos, eu percebi que ninguém sabia o que era essa área, ninguém conhecia essa área, como até hoje. A maioria dos psicólogos não conhecem, não sabem que ela existe, não fazem ideia, né, do que significa, o que estuda, o que trabalha, quais são as intervenções. Então, assim, eu senti que eu tinha essa missão, né, de levar essa informação. E daí, então, surgiu o Mater Online em 2018. E a partir de 2018, muitos psicólogos passaram a descobrir que existe essa área, pois não sabiam.
Por favor, escreve eu aqui para mim, quem não sabia e descobriu por causa do Mater Online, que de alguma forma o Mater Online apareceu para você e você passou a descobrir que existe essa área, psicologia perinatal, por causa do Mater Online. Escreve eu aqui para mim, por favor, só para eu saber quantas pessoas não sabiam. Até para eu ter um feedback, né, de que a minha missão está sendo realmente executada e que eu estou conseguindo atingir a minha missão. A Gabriele falou eu, a Roberta falou eu, a Jess falou eu, a Cal falou eu, a Ana falou eu. Ai, que delícia, né? Esse é o meu presente, saber que realmente a minha missão está sendo cumprida, né? Porque é um monte de gente que não sabia. Então, assim, se eu não invento esse Mater Online, se eu não levo essas informações, um monte de vocês continuariam sem saber, percebe? Muitos de vocês continuariam sem saber, muitos de vocês continuariam sem saber. E aí um monte de mulher continuaria apresentando alteração emocional, um monte de psicólogo continuaria intervindo de forma errada, né, baseado em senso comum. Então, uma série de coisas. Peraí, eu vou beber água. Então, olha aqui no YouTube também, a Aline falou eu, aqui Tudinha Bandeira falou eu. Show de bola, gente, show de bola. Né? Então, assim, eu estou cumprindo a minha missão é essa. Estou cumprindo e é esse meu papel, né? Para que mais psicólogos possam saber que essa área existe. E assim a gente poder ajudar, né? Muitas mães, pais e bebês, porque são muitos, né? Precisando da nossa atuação, são muitos. Muitas mães, pais e bebês precisando da nossa atuação. A gente tem um número muito alto de mulheres com problemas de saúde mental, e isso influencia diretamente na saúde desses bebês também. Então, a gente precisa, né, dar um jeito aí de começar a aumentar mais essa área, de começar a ter mais profissionais nessa área, as pessoas saberem mais, né, e assim a gente tem aumentado, né, a expansão da psicologia perinatal, né, assim a gente vai. Então, a gente ainda está em expansão, tá? Ainda não estamos no momento ápice. Olha, todo psicólogo sabe que é essa área, isso é comum, as gestantes estão procurando, né? Então, a gente precisa realmente divulgar mais para poder ajudar mais mães, pais e bebês aí. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. O que eu tinha para passar para vocês, né, da história da psicologia perinatal é essa, né? Para vocês poderem compreender o quanto ela é nova, né? Apesar de existir há 40 anos, ela está começando a tomar forma agora. E vamos lá, né? A gente tem muita coisa para fazer aí pela frente e eu conto com vocês, né? Para que a gente possa construir um Brasil melhor. Já pensou daqui 30 anos, né? Esses bebês terem uma saúde mental diferente, né? Por conta da gente ter mais profissionais atuando nessa área. Então, isso tudo transforma, né? A gente consegue transformar um país, a gente consegue transformar uma nação com a nossa simples atuação, né? Com a nossa missão. É isso aí, então. Pessoal, um beijo para todo mundo. Gratidão, né, por tudo. Vamos continuar, né, fazendo o nosso propósito enquanto psicólogos e psicólogas, perinatal ou não, né, mas seguir o nosso propósito, seguir a nossa missão. Eu tenho a minha missão, cada uma de vocês tem a missão de vocês também. Sigam esse propósito, não tenham vergonha, né, não fiquem com medo, né, porque o nosso propósito, no final das contas, não se trata de nós, se trata do outro, né. Então, às vezes, a gente fica assim, será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer isso? Igual algumas alunas minhas ficam assim, será que eu vou fazer live? Será que eu não vou? Eu tenho medo. Não se trata de você, se trata do outro. Se trata que o conhecimento que tem, que você sabe, não deve ficar preso para você. Passe para o outro, porque isso é importante. Olha quanta gente aqui falando gratidão, obrigado, né? Coisas assim. Então, se eu tivesse fechado esse conhecimento só para mim, imagina que situação, né? Se eu tivesse fechado só para mim. Agora, a partir do momento que eu compartilho, que eu posso oferecer e compartilhar com outras pessoas, eu consigo transformar a vida de outras pessoas.
Então, isso é importante na nossa profissão, né? Sempre compartilhe tudo que você tem de bom para oferecer, não fica com medo, né? Não seja egoísta, tá certo? Compartilhe, porque às vezes você acha que não sabe, mas aquele pouco que você passa vale muito para o outro. Então, compartilhe sempre, continue sempre seguindo a sua missão, o seu propósito, porque realmente a nossa profissão é uma missão, né? A nossa profissão é um propósito. Então, vamos seguir em frente com isso, tá bom? Então, é isso aí, pessoal, ó. Beijo carinhoso no coração.